Boa noite, estamos começando o nosso programa Crescendo na Fé. Esse programa tem a finalidade de levar você a palavra de Deus e durante todo o programa nós vamos refletir sobre o valor da fé, o valor da nossa fé católica e de forma especial nesse tempo que nós estamos vivendo, no mês de setembro, o tempo que estamos refletindo sobre a palavra de Deus. Nós estamos aqui para refletir um pouco sobre a palavra de Deus. E eu tenho certeza que você vai participar conosco, você vai vivenciar essa experiência. Estamos aqui com nossos irmãos que vão partilhar conosco da experiência da palavra de Deus. E também nós queremos que você pegue a sua Bíblia, porque durante o programa nós vamos ter a experiência com a própria palavra. Porque ao ler a palavra de Deus, nós temos experiência com a mesma palavra que faz o nosso coração se alegrar, vibrar, porque é Deus que fala ao nosso coração. E vamos começar o nosso programa fazendo a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós vos pedimos neste momento a vossa bênção, a vossa luz e o vosso Espírito Santo, para que partilhando a tua palavra, possamos, Senhor, crescer na fé. Nós não podemos estacionar na nossa fé. Nós precisamos crescer dia após dia. Nós queremos, Senhor, experimentar a tua palavra, viver a tua palavra. Queremos ser curados pela tua palavra, alimentados pela tua palavra que vem ao nosso encontro. Nós pedimos, Senhor, que o próprio Espírito Santo faça com que a tua palavra seja selada no nosso coração. Abençoe também, Senhor, as pessoas que estão em casa, as pessoas que nos acompanham, que vão partilhar conosco ao ler a sua palavra em casa, vai experimentar também o valor dessa palavra no nosso meio. Que Deus também ilumine você. Muito obrigado, Jesus, pela tua presença, pelo teu Espírito que paira sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Podem sentar, você que está em casa pode pegar a sua palavra. E nós vamos começar hoje falando sobre a palavra de Deus, como eu falei no início do programa. E nós vamos partilhar um pouco sobre o valor da palavra de Deus na nossa vida. Não basta nós sabermos quem fez a palavra, quem escreveu, em que língua foi escrita, mas hoje de forma especial. Nós queremos que essa palavra chegue ao seu coração, que essa palavra possa transformar a sua vida. E nós vamos começar com a carta de São Paulo a Timóteo, segundo Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 14. Segundo Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 14. São Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: Tu, porém, permanece firmes naquilo que aprendeste e creste. Sabe de quem aprendeste. E desde a infância conhece as Sagradas Escrituras e sabe que elas têm o condão de te proporcionar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Deus se utilizou de homens, de sua época, sua cultura, do seu jeito, para que a palavra dele se tornasse presente no meio de nós, através das criaturas, através dos seus filhos, através daqueles que foram escolhidos por ele mesmo, para falar ao coração do homem, através do homem. E esse Deus que inspirou esses homens, fez com que a palavra de Deus, essa palavra se tornasse de
divina. Por isso que a palavra de Deus, ela é útil para ensinar. Quantas coisas nós aprendemos com a palavra de Deus? Cada dia nós descobrimos coisas novas. Não tem esse que não descubra a cada dia aquilo que Deus tem para falar para nós. Às vezes nós podemos pensar que já sabemos de tudo, do Gênesis ao Apocalipse, mas é muito comum numa oração pessoal, numa homilia, numa pregação, você abre os seus olhos, nossa, eu nunca imaginei, eu nunca li dessa forma. Sempre alguém, quando fala a palavra de Deus, consegue enxergar alguma coisa que nós não enxergamos. Porque Deus sempre fala através da sua palavra, e a mesma palavra, ela faz com que nosso coração se desperte para alguma situação. E sempre vamos aprendendo através da Sagrada Escritura. Nunca vamos esgotar toda a Sagrada Escritura, porque ela tem sabedoria divina. Ela é útil para ensinar, para repreender. Porque a palavra de Deus também, ela nos repreende. Quantas vezes a gente pega a Sagrada Escritura, que a gente diz, meu Deus, isso aqui é para mim. E você vê como se fosse uma chamada de atenção de Deus para algumas realidades. Porque quem ama também repreende, porque quer a nossa salvação, quer nos proteger. E também, como diz São Paulo, a palavra de Deus nos corrige. Muitos de nós que já temos um contato com a palavra, e cada dia temos esse contato, nós somos corrigidos das nossas manias, da nossa maneira de pensar. Eu pensava assim, mas quando eu conheci a palavra de Deus, ainda, meu Deus, era isso que eu estava fazendo, né? Quem aqui não teve essa experiência com essa palavra? E é importante que nós percebamos o quanto a palavra de Deus ela é rica. E de São Paulo, por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Porque o homem que vive segundo a palavra de Deus é aquele que vive segundo as orientações de Deus. É aquele que, com uma atitude, como Nossa Senhora um dia disse para o anjo, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, ou segundo a tua vontade. Porque seguir a palavra de Deus é seguir a vontade de Deus. Porque se Deus nos orienta, é porque Ele sabe que Ele tem para nós é o melhor. E sabe que Deus sempre tem o melhor para você. Muitas vezes nós não entendemos porque nós não vivemos segundo a palavra de Deus. A gente lê a palavra, mas faz de outro jeito. Deus nos ensina de um jeito, a gente faz de outro. E por isso que nem sempre as coisas dão certo, porque nós somos como aqueles filhos, onde os pais dizem, filhos, seguem por aqui, e os filhos vão e seguem por ali. Nós fazemos a mesma coisa com Deus. A palavra de Deus é uma carta de amor para cada um de nós. E na carta aos Hebreus, você pode pegar também a carta aos Hebreus, no capítulo 4, a partir do versículo 11, você pode também ver esse valor da palavra de Deus, né? Essa definição da carta aos Hebreus, quando diz essa importância para nós da própria palavra. Assim, apressemos-nos a entrar neste descanso para não cairmos por nossa vez na mesma incredulidade. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Nenhuma criatura é invisível. Tudo é nu e descoberto aos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. Então a palavra de Deus ela é poderosa, ela é eficaz, ela é viva. Não é uma palavra morta, não é uma palavra de autoestima, porque muitas vezes as pessoas têm a palavra de Deus como uma palavra de autoestima apenas. É aquela palavra que levanta você naquele dia que acordou triste, deprimido. Não, ela não é só isso. Também a palavra de Deus levanta, nos cura, nos liberta. Mas a palavra de Deus, ela é viva. É uma palavra mais penetrante que uma espada de dois gumes. Ela penetra no fundo da nossa alma. Eu creio que algum dia alguém, você talvez que esteja me ouvindo, os irmãos que estão aqui, vai passar por essa experiência de estar ali ouvindo a palavra, meu Deus, isso aqui é para mim. E você abaixa até a cabeça assim, Jesus, né? É tudo para mim, porque a palavra dela penetra o mais profundo do nosso ser. Então é importante
nós temos esse contato com a palavra. Sermos íntimos da palavra, porque a palavra de Deus ela é viva. Acreditar na palavra de Deus. Acreditar que a palavra de Deus ela tem poder de transformar a nossa vida. Eu digo para você, meu irmão, minha irmã, se eu estou aqui hoje, é graças à palavra de Deus. Porque foi ela que um dia transformou a minha vida. E é claro que vai me transformando. A cada dia que você lê a palavra de Deus, ela não é morta, ela é viva, ela é eficaz. Ela faz a graça de Deus acontecer nos corações. Isso é importante, não só para nós que meditamos a palavra, mas também para nós que pregamos a palavra. Porque quando nós acreditamos a palavra, quando falamos dela, não falamos como uma coisa qualquer, como um livro qualquer, mas como palavra de Deus, que transforma a nossa vida. O Salmo 118 diz: vossa palavra é uma luz para os meus passos. Então a palavra de Deus é luz para os nossos passos. Ela transforma os nossos passos, conduz a nossa vida, nos ilumina, nos conduz. Enfim, eu quero convidar você, antes de nós partilharmos aqui com os irmãos sobre o valor da palavra dentro da vida deles, porque é importante nós vermos o que Deus fez na vida deles através da sua palavra. Eu quero convidar você a abrir lá o Evangelho de São Mateus, no capítulo 7. O que Deus fala sobre a sua própria palavra e que você precisa também colocar em prática. E Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, investiram contra aquela casa, e ela não caiu, porém não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, é semelhante a um homem insensato, que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, investiram contra a casa, ela caiu, e grande foi a sua ruína. Veja que Jesus nos compara como essa casa construída na rocha. Por que ele compara? Porque quando eu ouço a palavra de Deus, eu estou seguro, eu estou firme, eu sei que Deus não mente, Deus não falha, Deus não é mentiroso. Quando Ele fala, Ele cumpre, Ele realiza, Ele é fiel. Ele não vai cumprir conforme eu espero, mas como Ele espera, como Ele deseja, como Ele quer. Então, se a minha vida está pautada na palavra de Deus, ela está firme como a casa. Por que muitas vezes as pessoas desmoronam com facilidade? É porque a sua vida não está pautada na palavra, nas suas próprias ideias, está pautada nos seus próprios ideais, nos seus próprios objetivos. Mas quando a palavra de Deus é a razão da sua vida, a primeira coisa que a pessoa vai fazer vai perguntar: isso é da vontade de Deus? Deus quer isso para mim? É isso que Deus deseja para a minha vida? Porque é viver segundo a palavra de Deus que as coisas acontecem. Então, como a gente aprende com a palavra? Como eu preciso aprender? Como você precisa aprender? E graças a Deus que muitas pessoas têm compreendido. Hoje, pelo Brasil, nós sabemos que a palavra de Deus tem se espalhado em todos os cantos. Antigamente, sabemos que poucas pessoas tinham acesso à palavra de Deus. Hoje, graças a Deus, qualquer um pode ter acesso à palavra de Deus. E essa palavra é partilhada nos ciclos bíblicos, nos grupos de partilha, nos grupos de oração, entre os jovens, entre os adultos, idosos, em todo o ambiente. Todos nós temos acesso à palavra de Deus. E vidas têm sido transformadas graças à palavra de Deus. E nós vamos agora apresentar os irmãos que estão aqui presentes, aqui na nossa comunidade Missionária Conceição, aqui de Santa Cruz. E cada um vai falar o seu nome e depois eu vou perguntar a eles qual é o valor que a palavra de Deus tem na vida deles, o que foi que a palavra de Deus fez na vida dele. Então eu vou começar por aqui, pela nossa irmã, que vai falar o seu nome. Meu nome é Carla, boa noite. Sou da Paróquia Nossa Senhora da Conceição. Boa noite, meu nome é Júlio, esposo da Carla. Também participo aqui das missas semanais e faço parte dessa paróquia que tanto
estou sendo cada vez mais envolvido e, como falou o Padre Jorge, praticando sempre a palavra no dia a dia e aprendendo cada vez mais. Eu sou a Dilma, também faço parte daqui da paróquia e nós também participamos de um grupo de casais que fazem a partilha da palavra toda quarta-feira. Somos nós e mais uns outros casais que estão aqui. Meu nome é Marcos, esposo da Dilma. Fazemos parte também desse grupo de casais. Boa noite, meu nome é Cadum Dornelles, eu faço parte do JMC, é um grupo jovem missionário que leva a palavra de Deus, que leva o amor. E estamos aqui hoje para partilhar um pouquinho com vocês sobre a palavra de Deus. Meu nome é João Vitor, sou filho da Carla e do Júnior e participo aqui da Paróquia Nossa Senhora da Conceição. Então, esses irmãos que estão aqui, eles são fruto da palavra de Deus, né? Nós ouvimos na carta aos Hebreus que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E é importante nós percebermos, né, o que Deus fez na vida deles através do encontro com a palavra, essa experiência com Deus. Queria começar com o Marquinhos, né? Marquinhos, qual é a importância que a palavra de Deus tem na sua vida? Bom, padre, a importância é total, né? Porque foi através da palavra de Deus que eu estou aqui hoje. Foi pela palavra de Deus que entrou no meu coração numa época da minha vida que estava passando por muita dificuldade, né? E essa palavra, ela mexeu comigo. Essa palavra, ela continua mexendo comigo. A palavra de Deus, ela tem me transformado, ela tem me modificado. A palavra de Deus, quando ela penetra numa terra boa, né? Numa terra que acolhe essa palavra, ela frutifica, ela dá fruto, né? E eu hoje estou aqui nessa paróquia tentando dar esses frutos, que essa palavra um dia foi germinada nesse terreno. Como o senhor falou, a palavra é uma cartilha, né? Que nós temos que seguir. Esse manual, conforme o senhor falou na homilia da missa hoje, é um manual que nós temos que seguir corretamente, porque se não seguirmos esse manual, esse aparelho que somos nós vai apresentar defeito, né? Então nós procuramos seguir sempre essa palavra. Júnior, na sua opinião, qual é a melhor forma de você ter contato com a palavra? É na liturgia? A sua experiência pessoal? É a sua oração pessoal? Como você tem esse contato com a palavra de Deus? A palavra de Deus, há muito tempo atrás, eu tive um processo, assim, muita dificuldade, que eu não conhecia esse lado. E assim, a palavra de Deus hoje, ela me deu muito fruto, me dá muito fruto, até mesmo por competência, de carisma entre minha família, entendeu? E aprendendo com minha esposa, que está aqui presente. E assim, isso me leva assim, a minha estima. Eu fico muito gratificante, eu fico muito grato de estar aqui, sendo envolvido por essa palavra, que até mesmo eu não entendia, não sabia, não conhecia, e hoje eu costumo falar sempre com outras pessoas que uma vez eu vi na Missa da Vitória, que foi um evangelho dito pelo Senhor, que eu não lembro, mas assim, ali eu aprendi, ali eu sofri, e hoje, graças a Deus, estou aqui, partilhando todos os dias, lendo, tendo oração diária e aprendendo cada vez mais com a palavra de Deus, porque nós temos que estar sempre atento e sempre assim, na sabedoria do dia a dia, de estarmos sabendo o que fala Deus nos nossos corações devido à Bíblia. Cara, qual a influência você acha que a palavra tem na sua vida? Você olhando o antes de conhecer e hoje, ao conhecer a palavra, o que você acha que mais modificou em você? Nossa, muitas coisas, Mário. A partir do momento que a palavra de Deus entrou na minha vida e que Deus entrou na minha vida, né? No momento que a gente viveu afastado de Deus, da palavra de Deus, mudou totalmente, da treva para a luz. Assim, uma coisa muito clara, né? Muito clara.
porque o meu casamento era um fracasso, estava no fundo do poço, né? Toda a nossa vida, porque a gente vivia afastado de Deus, a gente não praticava a palavra de Deus. E a palavra de Deus, é como você falou, ela é viva, né? A minha vida mudou a partir do momento que nós viemos para a igreja e que nós passamos a praticar a palavra de Deus, a viver a palavra de Deus. A nossa vida mudou. Nós casamos, nós vivíamos juntos há 20 anos, nós casamos na igreja. Quer dizer, a nossa vida se reencontrou, a nossa vida se reestruturou através da palavra de Deus, né? Através do ensinamento de Deus mesmo, a nossa vida praticando, a luta dia a dia, buscando, né? E todo dia é como você falou, é um novo aprendizado, né? Cada dia é um crescimento, cada dia a gente vai se moldando conforme a gente vai lendo, né? A gente vai tentando se moldar naquilo ali, seguir, né? É difícil, mas somente através da palavra de Deus, da vivência, que a gente cresce, que a nossa vida muda, que dá fruto, né? Na minha vida, a palavra de Deus, ela transformou a minha vida, transformou por completo. Dilma, o que você acha que mais, assim, na vida familiar, quais foram os pontos que você se lembra que mais modificaram na sua vida? Tanto a sua vida pessoal como a vida familiar. Porque vocês tiveram toda uma experiência, né, antes da palavra, né, e depois da palavra. Mas quais são as coisas que você se destaca mais assim, a partir desse encontro com a palavra de Deus, esse encontro que nós sabemos, eu tenho acompanhado vocês desde o início, toda essa mudança, né, que houve, né, quais são os pontos que você destaca assim, olha, isso aqui foi uma mudança assim, muito importante, né? Ou esses pontos aqui, o que você lembra, que você acha que modificou? Bom, do que eu vivia antes, do que nós vivíamos antes, e depois de conhecer a palavra de Deus, de viver, de buscar e de abrir o meu coração para que a palavra entrasse e desse frutos. Então, primeiro a gente tem que querer, né? Porque ouvir a palavra, muitas vezes eu ouvia e não colocava em prática, entrava no ouvido e no outro. Desde o momento que eu abri meu coração para que a palavra entrasse e eu aceitasse, muitas coisas mudaram. Mudou no meu comportamento, nas minhas atitudes. Eu fui vendo, porque como o senhor disse, às vezes a gente, não, essa palavra é para mim, eu estou vivendo isso. E quando a gente pega isso e coloca para a nossa vida pessoal e aceita a mudança, aceita mudar, aí tudo se transforma. E dentro da minha casa também é a mesma coisa. Com esse amadurecimento que a palavra de Deus fez em mim, está fazendo, está transformando, é como um vaso, né? O vaso na mão do oleiro, né? Vai deixando ser transformado. É quebra para que possa fazer um vaso novo. E está fazendo na minha vida e dentro da minha casa também. Como eu falei, né, a palavra de Deus, ela tem esse poder de corrigir, de formar, de educar a pessoa. E se vocês observarem quantas pessoas, né, essa palavra de Deus transformou, e aqui é a prova concreta desses dois casais que tiveram esse encontro com a palavra de Deus, né? Claro, se eles fossem contar aqui os detalhes de quanto a palavra de Deus ela tem o poder de transformar e já transformou e vai transformar ainda, né? Porque nós não somos uma obra completa, nós estamos sendo transformados a cada dia. Eu creio que a obra completa acontece no céu, né? Aqui a gente está cada vez sendo moldado pela própria palavra de Deus, né? Mas é importante nós sabermos também que a palavra de Deus, ela tem feito também na vida do jovem, né? A gente vê hoje, é muito comum, antigamente era raro você ver um jovem com a palavra de Deus, um jovem lendo a palavra de Deus, um jovem sendo transformado, porque antigamente nós vimos um período que as pessoas eram mais assim, católicos tradicionais, e para mim isso é mais, o que é isso, palavra de Deus? Nós estamos aqui com Cadum, que é também, como ele falou do JMC, é um grupo jovem missionário aqui da paróquia, é um vocacionado também. Cadum, qual a importância da palavra de Deus também na sua vida de jovem, e o que foi que a palavra de Deus influenciou na sua vida como um jovem, né? E influenciou no dia a dia? Creio que a palavra de Deus teve uma grande ênfase na minha vida, né? Porque foi com ela que eu tive as leis para seguir.
Porque hoje o mundo prega muito aos jovens uma vida desregrada, bebida, sair, viver tudo aquilo que Deus não quer. E eu, com a experiência particular dentro do meu quarto, naquele momento de silêncio onde o mundo não fala, eu tive a experiência de viver, tive a experiência de seguir inteiramente a Deus, porque eu acho que o jovem hoje, ele necessita dessa radicalidade de viver o Evangelho. Ele precisa ser falado para ele, e nós jovens, a partir do momento que nós tivemos o encontro com Deus, nós desejamos, o jovem deseja anunciar essa boa nova, essa vinda de Jesus, essa radicalidade, que não precisamos mais viver o mundo, mas sim a Deus. E com essa experiência que eu tive, Padre Jorge, no meu quarto, no meu silêncio, fez com que Deus entrasse no meu coração e eu pudesse retribuir com gratidão tudo aquilo que Ele fez por mim na cruz. Foi essa experiência que eu tive com Deus. As pessoas geralmente falam que quando a gente faz uma adesão à fé, à religião, ao catolicismo, a gente vê no mundo aí alguns programas que diz que a palavra que a igreja oprime, que a igreja fosse opressora. E o Cadu acabou dizendo a vivência da radicalidade da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não pode ser vivida mais ou menos, né? Porque quando a gente começa a viver mais ou menos, no fundo a gente começa a tentar se desviar da palavra de Deus. Mas o que salva, né, o que liberta, é a verdade da palavra de Deus. Ela dói, né? Existe um ditado popular que a verdade dói, e é verdade, dói mesmo, né? Dói no fundo da alma, principalmente quando a palavra vai na nossa ferida, né? Porque às vezes você lê a palavra de Deus, né? Você abaixa a cabeça, meu Deus, né? Mas é essa verdade que liberta. Não é a mentira encobre as situações. E a palavra de Deus vai lá no fundo da nossa alma. Eles estavam falando aqui das mudanças, né? Tenho certeza que quando a família teve essa experiência com Deus, Deus foi lá e fez uma varredura, né? Daquelas situações aqui, uma grande parte aí, talvez quase todos aqui do casal, se envolveu até com o espiritismo, né? E foi através da palavra de Deus que ele foi conhecendo a verdade, né? A verdade que liberta. E aqui está a maior prova. Não são pessoas oprimidas, são pessoas felizes. Nós não podemos imaginar que a palavra de Deus oprime. A palavra de Deus, ela liberta. Porque quando Deus corrige, é porque nos ama. A palavra fala que Deus corrige porque nos ama. Aqui está a prova viva de que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela pode transformar os nossos corações, pode transformar o coração dos jovens. Eu não posso entender que a palavra de Deus ela é opressora, que a igreja é opressora, se eu fui liberto pelo próprio Jesus. Na verdade, as pessoas consideram, as pessoas encaram a libertinagem com liberdade. A verdadeira liberdade é aquela que a palavra de Deus nos dá, de me ensinar quais são as verdadeiras escolhas. Uma vez, numa sala de aula, o professor dizia que ser livre não é fazer aquilo que você quer. Ser livre é você saber escolher as coisas certas. Porque quando eu faço aquilo que dá vontade, eu não sou livre, eu sou escravo. Eu só sei fazer aquilo que eu quero, que me interessa. Mas ser livre é saber fazer a escolha certa. E quando eu escolho a palavra de Deus, eu escolho o certo. Eu escolho aquele que me liberta. Voltando para o Cadu de novo, né? Cadu, qual foi o momento mais importante na sua juventude que você lembra que a palavra de Deus marcou sua história? A palavra de Deus na minha juventude foi através do Senhor, que buscou falar a verdade, né? A palavra de Deus veio com muita ênfase, porque quando a gente começa a viver os dois mundos, um pé aqui, um pé no mundo, né, como o Padre Jorge fala, nós nos habituamos a isso. E só que Deus vem a mostrar sempre o novo, que nós devemos viver inteiramente para Deus, viver inteiramente porque é a verdadeira alegria. E através de uma homilia, onde foi lida o Evangelho, que fala muito de renúncia, eu vi a grandeza da felicidade, sabe, Padre Jorge? Onde na nossa renúncia ao mundo nós podemos encontrar Deus verdadeiramente, aquela paz interior,
aquele sentido de estar na vontade de Deus, na vontade do céu. Foi um momento muito marcante, onde numa missa, onde na homilia se trabalha toda a palavra de Deus, e eu consegui ter uma luz no meu coração que me tocou a seguir a Deus verdadeiramente, renunciando tudo aquilo que eu vivia. Marquinhos, o que você acha que mais influenciou na sua família a palavra de Deus? Quais foram assim, os pontos que você vê na sua família, com seus filhos? O que você acha que mais influencia a palavra de Deus? A palavra de Deus, na verdade, quando eu absorvi essa palavra, ela transformou meu coração de tão certo ponto que eu passei a amar mais a minha família. Ela produziu isso em mim, né? Ela fez com que eu revisse a minha vida, a atitude que eu tomava com os meus filhos, né? Com a minha esposa. Foi através da palavra de Deus. Foram os pontos do Evangelho, nas missas, nas homilias, que muitas pessoas às vezes não dão ouvido ao que o padre fala na homilia. Aquelas palavras ditas na homilia através do Evangelho, né? Proclamada pelo Evangelho, aquilo toca no coração, aquilo faz com que a gente mude as nossas atitudes. Principalmente isso, né? As homilias na paróquia, as homilias nas missas. A gente tem que dar muita atenção a isso, porque se a gente der a atenção necessária a essas homilias que são ditas, com certeza nós vamos ver que tudo aquilo que é falado, com certeza é pra gente. É pra gente, é pra nossa família, é para o nosso lar, para nossos filhos. Então a gente absorver isso, conforme eu absorvi. Eu tenho absorvido isso durante as missas, durante as homilias. Você, hoje, na sua família, o que você achou que influenciou, influencia? O que mudou a nível de comportamento na sua família? Papai, mais uma vez eu volto a falar. O meu comportamento, antes de conhecer a palavra de Deus, que hoje eu sou muito grato, como eu falei anteriormente, como os irmãos falaram anteriormente, assim, eu tive uma mudança radical, porque eu não conhecia esse lado, eu não conhecia a palavra de Deus. Então, quer dizer, mudou totalmente. Outro dia eu estava em casa e eu estava conversando com uma tia e a irmã dela chegou e falou: esse que é o Júnior? E minha tia respondeu: esse não é o Júnior, é o novo Júnior. Então, quer dizer, isso, conforme eu falei anteriormente, me dá um fruto tão grande, um orgulho tão grande, que como assim, a gente tem que focar nesse lado, como Paulo falou na carta aos Filipenses, né? Viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Então, quer dizer, nós temos que, eu e minha família, eu não conhecia, conforme a Carla falou, eu não conhecia esse lado verdadeiro de Jesus Cristo, o que Jesus foi capaz de fazer na minha vida. Eu, com um lado oposto, até mesmo como o senhor falou anteriormente, que eu via no lado até mesmo do espiritismo, eu praticamente era apaixonado por esse lado. E quando eu vi na palavra de Deus que o lado real de nós vivermos, o lado bom é Jesus Cristo, e assim, eu aprendi muito na minha vida. E hoje, graças a Deus, eu estou aqui, eu venho falar, eu falo para todo mundo, eu não precisei mudar de religião, cuspi no prato que como, que eu comi, entendeu? E hoje eu estou aqui, assim, muito satisfeito, até mesmo com minha família, minha esposa, meu filho. Hoje meu filho faz parte, assim, do altar de Jesus Cristo, sendo coroinha da igreja. E assim, não porque eu estou também na sua frente, mas a palavra de Deus suou muito no meu ouvido através do Senhor. Eu fico muito grato hoje, no dia a dia, de estar aqui com minha família, tendo uma entrevista maravilhosa, assim, uma experiência nova, e que eu possa estar falando no dia a dia. Assim, eu aprendi, a gente está no mundo de conversão, no processo de conversão, mas eu fico muito grato pelo dia a dia de hoje, de estar casado hoje com a esposa, diante de
viver 20 anos da minha vida. E hoje, graças a Deus, com 24 anos de convivência com a esposa, eu posso sentir o prazer de estar com a aliança no dedo e voltado para a minha família. Não para o mundo de hoje, mas sim voltado para a minha família e voltado para a palavra de Deus. Cara, a gente sabe que, como eu falei anteriormente, que antes de ouvir a palavra de Deus é uma coisa. Depois que a gente escuta, tudo se torna diferente. Né? Tem até uma palavra que a gente coloca assim, né, e fora do contexto, até para ter uma discussão, faz a diferença, né? A gente sabe, né? O que você, esse nível de relacionamento, você acha que hoje mudou muito, né? Você vê que, sabe que, não é que vocês chegaram ao grau máximo, não, mas o que você vê hoje, qual foi a coisa que você mais acha que mudaram assim, no relacionamento de vocês, a partir desse encontro, né? A palavra de Deus. Porque é importante que os casais que estão em casa ouçam isso, né? Porque às vezes as pessoas estão vivendo situações semelhantes e acham que não tem mais jeito, né? Mas de repente, nas situações que você achava que não ia ser superada, situações que não iam ser superadas e foram superadas, né? Graças ao encontro da palavra de Deus. Porque tem gente assim, não tem mais jeito, eu vou desistir, mas vocês são prova viva que, mesmo com as dificuldades, tem no dia a dia, porque você não se torna um anjo, né? Mas a mudança é muito grande, nós sabemos, né? Mas o que você pode destacar assim, aquilo que mais modificou? Foi o nosso comportamento mesmo, né? Porque assim, não é só a palavra de Deus, a oração também, né? A oração ali no dia a dia. No meu caso, que eu e o Júlio, a gente não se entendia nunca. A gente não falava a mesma língua nunca. Né? Nós somos totalmente o oposto. Mas hoje em dia a gente consegue se entender. Antigamente a gente não se entendia. É impressionante, é o preto e branco. Né? E assim, e também a oração, né, Padre Jorge? Porque eu sempre orei muito, eu sempre pedi muito, mesmo não estando na igreja nessa época, né? Eu sempre rezava muito pela conversão do Júnior. Porque eu tentava, no meu casamento, fazer a coisa assim. Eu sabia que era certo, o que ia trazer felicidade para minha família. Mas eu dependia dele também, não dependia só de mim. Minha felicidade não dependia só de mim, dependia dele. E para a gente ter essa felicidade, o Júnior precisava mudar muito, né? Mudar muito. Ele era totalmente do mundo, né? Ele não tinha assim nem uma consciência de que, né, do que era uma família feliz. Ele vivia no mundo, isso, por exemplo, tem felicidade pra gente, em todos os sentidos, né? E o que mudou foi impressionante. A partir do momento que o Júnior veio na Missa da Vitória, depois de, acho que ele tinha 20 anos que ele não colocava o pé na igreja. No dia que ele colocou o pé na igreja, foi no dia da Missa da Vitória. E dali ele não saiu mais. E aqui eu estou. Dali ele não saiu mais. E foi uma coisa assim impressionante, porque a nossa vida, o João Vitor está aqui, ele é testemunho, você pode perguntar para ele. A nossa vida era briga diária. A partir daquele momento, parece que reinou uma paz. Era uma paz, mas assim, é uma coisa muito visível, muito, né, Júnior? No dia seguinte, estava aquela paz assim, em casa, aquela tranquilidade. A nossa maneira de falar um com o outro mudou. A gente passou a ter mais paciência. Eu passei a enxergar os defeitos do Júnior de uma outra forma, de ter mais tolerância com os defeitos dele e ele com o meu, né? Nos momentos de nervosismo, de raiva, eu fico quieta quando ele está assim. Ele já aprendeu a ficar quieto quando me vê nervosa, para a gente não entrar em atrito, né? Mas é isso, a palavra de Deus, ela vem assim mesmo para, como o senhor falou, é viva, né? Ela vem transformar mesmo a nossa vida, ela vem modificar o nosso comportamento, o nosso pensamento, a nossa maneira de agir. E de lá pra cá, como o senhor falou, a gente não é nenhum santo, não somos, a gente dá briga ainda, mas a gente já aprende a ter um cara diferente, né? Um cara diferente. A gente já vê quando alguma coisa quer invadir o nosso relacionamento que não é de Deus, a gente já fala, não, hoje não tá bem. Aí já muda. Eu falei, não, Júnior, ó, você hoje não tá bem. Alguma coisa tá estranha. Ele falou, não vou deixar isso tomar conta de mim, não. Eu falei, não deixa. E assim a gente vai, né? Através da oração também, da palavra. Muito bem. João Vitor, né? Tá aqui tímido, sem querer. Vem aqui para frente, fica aqui ao meu lado, né? Fica aqui ao lado. João Vitor, como é que você vê hoje os seus pais, assim? Talvez, João Vitor, você hoje represente aqui também muitas
muitas crianças, adolescentes, que sonham em ver seus pais assim, né? Que passam por dificuldade, passou você. Mas a gente sabe que nós, como filhos, sofremos muito, né, a dificuldade que os pais passam. Nem você não estava no outro planeta, né? Estava na sua família. Como é que você hoje vê a sua família, os seus pais? Então, padre, foi o que minha mãe falou. Depois do dia que meu pai veio à missa da Vitória, a nossa vida mudou completamente, porque as brigas diminuíram muito e eu chorava quando eles entravam na minha vida, eu ficava bem nervoso e Jesus mudou, graças a Deus. O senhor está muito feliz, né? Que bom. Então, você vê quanto a palavra de Deus, né, pode restituir a família, reconstruir, restaurar, porque é tudo a parte de uma experiência, né? Foi interessante ele citar aqui a missa da Vitória, as homilias, mas uma coisa aprendida, que a palavra de Deus, ela precisa, né, incomodar o nosso coração. Eu me questionava quando eu ia para uma missa, que o padre às vezes fechava o evangelho e não falava da palavra de Deus, falava de outro assunto. Até hoje, né, acontece, infelizmente, mas a palavra de Deus, ela não pode ser fechada, deixada de lado e falar de outro assunto, de novela, de político, seja qual for. Porque a palavra de Deus, ela é fundamental na nossa vida. Aqui, como tem esse casal, esses casais que dizem aqui, os jovens que foram tocados pela palavra de Deus, muitas pessoas foram tocadas pela palavra de Deus. Porque eu tenho certeza, quando eu prego com toda a ousadia, né? Às vezes até desagradando algumas pessoas, porque eu tenho certeza que eu não estou falando a minha palavra. A minha palavra não tem valor. O que tem é a palavra de Deus. Ela pode transformar vidas. Eu tenho certeza que todos eles aqui foram, em algum momento, tocados pela palavra de Deus, na homilia, e são na palavra, né? Que a palavra de Deus vai tocando os corações. Muitos corações são agraciados por essa palavra. E é preciso que a gente acredite que Deus tem poder de transformar a nossa vida através da sua palavra, que é viva e eficaz. Que a nossa vida precisa também estar edificada nela. É claro que a palavra de Deus ela vai suscitando em nós o desejo da oração, porque uma coisa está ligada à outra, né? Que você, quando encontra Deus, você também começa a consertar a sua vida. Veja que a partir do encontro com a palavra de Deus, eles começaram, né, ter uma vida diferente, o relacionamento muda, buscaram o sacramento, buscaram lutar junto, rezar junto, e eles vivem essa realidade, até porque para manter a família nos dias de hoje, né, tem que ter muita oração, muita leitura da palavra de Deus, né? E é preciso que você também que está em casa acredite nessa palavra. Voltando para o Cadu, como você vê hoje os nossos jovens, né, nas nossas paróquias, né, você tem percebido mudança no jovem através da palavra de Deus? Por onde você passa, no seu contato com outros jovens, você tem visto esse contato com a palavra de Deus, essa mudança? Eu, como sou antigo aqui na paróquia, né, eu vejo muitos jovens, amigos meus que viviam no mundo, hoje vivem dentro da paróquia. Eu percebo que eles não tinham identidade, sabe? Eles buscavam a identidade deles nos grupos a qual eles frequentavam, onde na roda de pessoas do futebol falavam tudo que não deveria ter a falar, né? E ali eles se buscavam uma identidade. A partir do momento que eles anunciaram a palavra de Deus para eles, a partir do momento que eu vi a volta deles para a igreja, eu comecei a ver uma pessoa mais em paz, uma pessoa mais centrada e buscando cada vez mais ser aquilo que Deus quer que ele fosse, né? A qual foi a sua criação. Essa foi a grande vista que eu tive, sabe? Perceber nos jovens uma mudança, perceber nos jovens que eles estavam com uma sede tão tremenda de mudar, uma vontade de mudança. E eu vejo cada vez mais os jovens querendo mostrar aos outros jovens essa felicidade que eles conquistaram. Marquinhos, o que se diria para um chefe de família, né, que ainda não tem contato com a palavra de Deus? Tem a palavra de Deus em casa, não tem contato. Você, como um chefe de família, o que você diria para esse chefe de família? Eu diria para eles que eles estão perdendo tempo. Estão perdendo um valioso tempo, né? Porque Deus fala com a gente. Deus fala com a gente através das pessoas, né?
né, no nosso coração e principalmente na palavra, né? É através da palavra. Se você quer sua casa transformada, se você quer ver sua família unida, feliz, se você quer ter paz no teu coração, eu te aconselho hoje, abra a palavra, partilhe a palavra em casa com a família, faça um cenáculo, vive e deixe ser transformado por essa palavra, porque você vai ver que vai surtir efeito e vai se transformar numa nova família. Dilma, deixa uma mensagem para as mulheres que dizem que não tem tempo para ler a palavra de Deus, né? Às vezes perde tempo com os capítulos da novela, não lê um capítulo da Bíblia, né? Deixa uma mensagem para essas mulheres, né? Que é importante, né? É aquilo que o Marco falou, ficam perdendo tempo, porque vivam, busquem na palavra de Deus, busquem na palavra de Deus o desejo que vocês têm como mães, como esposa, de ser melhor, de ser uma mãe melhor, de ser uma esposa melhor, de ser uma serva de Deus melhor. Partilhe a palavra de Deus dentro da sua casa, com seus filhos, orem juntos na palavra de Deus, porque com certeza o seu crescimento pessoal e a sua família, a felicidade da sua família não tem preço, vai ser muito grande, muito gratificante. Queria que o Júnior deixasse uma mensagem para aquelas pessoas que dizem que não lê a palavra de Deus porque não entende. Mas disse, quando eu entendo, eu não leio, né? O que é que você diz para essa pessoa, Júnior? Deixa uma mensagem para essa pessoa. Pessoal, eu achava assim uma coisa complicada, de não saber nem capítulo de Bíblia, muito menos versículo. E hoje, assim, uma das coisas que me ajudou bastante foi ter feito crisma, que todas as pregações eu prestava bastante atenção e aquilo me tocava muito a cada pregação, a cada evangelho, a cada pregação, a cada palavra dita naqueles momentos. E ali eu absorvi sabedoria, porque Deus, quando quer, quando Ele tem que capacitar, Ele capacita mesmo. Então, assim, o que eu tenho para falar para vocês, que não é difícil aprender a Bíblia, pelo contrário, é a coisa mais fácil do mundo, porque eu não sabia um capítulo, um versículo, não sabia nem o que era salmo. E hoje, graças a Deus, assim, Deus me deu essa sabedoria de estar aqui até mesmo partilhando a Bíblia com os amigos no grupo que nós temos às quartas-feiras. E assim, o que eu digo para vocês que têm essa oportunidade de ver, que eu não consigo dormir sem ler a Bíblia. Hoje, graças a Deus, eu sou gratificado por isso, eu fico muito grato de Deus ter me dado essa capacidade. João Vez, eu deixo uma mensagem para um adolescente que às vezes não tem nem coragem para a missa. Por que você vai para esse jovem que é adolescente fica em casa, não vai nem para a missa? Então, padre, a missa vale muito a pena, porque fala muito, a missa deixa uma mensagem muito grande de Jesus no nosso coração. Eu aprendi com meu pai uns 2 meses, uns 3 meses para cá, todo dia de noite também, ler a Bíblia antes de dormir. Muito bem. Cara, deixa uma mensagem para aquela mulher que de repente está sem esperança, né? E de repente precisa, através da palavra de Deus, encontrar uma esperança para a sua vida. Tem salvação, gente. Tem jeito. Para tudo tem jeito, principalmente se a gente está com Deus. Se a gente pratica, se a gente reza, se a gente ora, né? Pelas famílias que passam dificuldade no casamento, ou qualquer problema que seja, que esteja passando, né? Confie em Deus. Acredita que Deus é capaz de mudar qualquer situação, qualquer problema. E é somente Deus, gente. É somente Deus. É somente através da palavra de Deus, através da oração que vocês vão conseguir. Porque eu consegui transformar a minha família, né? Hoje em dia, o sonho que eu tinha, desde quando eu tinha 10 anos de idade, era um dia ter uma família na igreja. Depois de muitos anos eu consegui isso. E eu sou muito grata a Deus por isso. Glória a Deus. Amém. Sonho realizado. Amém. Cada um deixa uma mensagem para os jovens sobre a importância da palavra de Deus na vida deles. Tenha coragem de renunciar
as suas vontades e busque mais a palavra de Deus, porque ela é a lei que vai te levar ao céu. Ela é a lei que vai te conduzir à verdadeira alegria. Essa é a mensagem para nós. Muito bem, nós estamos aqui, né, vendo que de uma forma concreta que a palavra de Deus, né, transformou essas vidas. Aqui não é historinha, né? Aqui é um fato. De fato, Deus fez a sua graça acontecer através do seu contato, né, com a palavra, através da homilia, através da própria leitura da palavra, através da oração dos irmãos. Deus foi se utilizando de vários meios, como o Marquinhos falou, para que a palavra chegasse no coração deles e através deles com certeza chegar em outros corações. Nós vemos aqui a casa edificada na rocha, porque busca ver a palavra de Deus a cada dia. Então que você também se deixe conduzir pela palavra de Deus, que você não desanime. Creia que o que Deus prometeu, Ele sempre vai cumprir. Deus não mente. Então que você acredite. No próximo programa nós vamos falar como orar com a palavra de Deus, né? Às vezes a gente tem a palavra de Deus, mas não sabemos como orar com essa palavra. É como se tivesse uma ferramenta na mão, sem saber manuseá-la, né? Então a palavra de Deus, ela precisa também ser orada. É importante nós aprendermos a orar com a palavra de Deus. Fique atento no nosso site, que nós vamos anunciar o dia do próximo programa. E você ligue para os vizinhos, ligue para o seu amigo, mande mensagem no WhatsApp, no Facebook, em todos os meios, né? Para que você possa também ser um evangelizador. Porque quando você faz uma propaganda do bem, o bem chega àquela casa. Quem sabe alguém não estava precisando ouvir uma mensagem aqui dos irmãos para a sua família, do jovem, do adolescente. Quem sabe você estava em casa desanimado, né? E através da palavra de Deus, da mensagem de Deus, que chegou aos corações dos nossos irmãos e através do coração deles chegou até você. Então não perca a esperança. Acredite na palavra de Deus, que é luz para os nossos passos. Então vamos encerrar o nosso programa, fazendo a nossa oração, agradecendo a Deus pela sua palavra. Seu nosso Deus, nós te louvamos e te bendizemos pela sua palavra e pedimos, Senhor, que a sua palavra continue transformando a nossa vida, transformando, Senhor, tantas vidas, principalmente transformando aqueles que estão sem esperança, aqueles que acham que tudo está perdido. Mas a tua palavra, Senhor, sempre vai mostrar que há uma esperança, porque o Senhor chegou em tantos corações, em tantas situações, onde humanamente não tinha mais esperança, e o Senhor deu uma resposta para aquelas situações mais difíceis, mais complexas, mas o Senhor resolveu o problema. Então, Senhor, que a tua palavra se torne presente, viva, eficaz, como uma espada penetrante de 2 gumes em nossa vida. Obrigado pela sua presença, obrigado, Senhor, pela vida dos nossos irmãos aqui presente, obrigado por você ter nos assistido. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz do Senhor. Obrigado. Estamos gostando.